Valentão, que gostava de bater em mulher, aprende uma lição. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Hoje eu trouxe o vídeo de um valentão que estava agredindo a esposa e naquele momento um cidadão passou, interveio, pediu para o cara parar, para o cara não fazer aquilo e claro, como todo valentão, o cara foi para cima do cidadão e tomou a pior. Acho que ele aprendeu uma lição, eu espero que ele tenha aprendido uma lição. O vídeo vai rolar e nós vamos conversar fazendo uma análise técnica de tudo o que aconteceu e em seguida vou dar mais algumas dicas aí de como podemos usar essa estratégia para nos defendermos. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora para receber novos vídeos toda semana sobre defesa pessoal e se tornar um caveira. Bem, vamos lá, vamos achar esse vídeo. Olha lá, uma discussão no posto, acontecendo uma discussão no posto de gasolina, o valentão aí já tinha agredido a mulher, e o cidadão falou, cara, para com isso, e o valentão, óbvio, indo para cima lá do cidadão. Olha lá, tenta chutar, o cara é bem maior, né? Mas o cidadão se mexe bem, você vê que ele se movimenta bem, tem um bom movimento de perna, um bom controle de distância, ele não deixa o valentão conseguir alcançá-lo, conseguir segurá-lo, e a mulher lá tentando segurar o cara indo para cima do cidadão, é um valentão, né? Olha lá, correndo, observa a calça do cara, o cara está todo borrado, né? Mostrando aí claro que ele está fora de si. Olha lá, tentando encurralar mais uma vez o menor é esperto, olha lá, ele fica fora da distância e ele vai circulando, ó, para o cara não conseguir alcançá-lo, para não ter distância, para não conseguir pegá-lo. Olha lá, valentão, borradão, andando para cima do cidadão, o cara recua, você vê que o cara deixa claro que não quer briga, né? O cara quer evitar briga, ela corre, até que o fatídico acontece, né? Olha lá, o cara no posto de gasolina, o cidadão pega um banco, manda o cara ir para trás, o cara vem para cima, banquinho de madeira aí, a imagem para aqui, né, para respeitar as diretrizes do YouTube. Agora, nesse momento, o cara leva uma bancada na cabeça, leva uma bancanzada, eu nem sei o verbo correto, mas o cara usa um banquinho de madeira, bate e pega na cabeça do valentão, o valentão cai apagado imediatamente. Eu quero mostrar algumas coisas aqui, alguns detalhes interessantes para vocês sobre defesa pessoal que nós temos que aprender. Pessoal, vou voltar aqui as imagens em alguns pontos, olha só, algumas coisas interessantes que você tem que ver. Observe o seguinte, olha lá, vamos voltar aqui, ó. Olha lá, o grandão andando para cima, né? Observa que o menor está sempre andando para trás, criando distância, mas ele não anda em linha para trás, ele vai zigue-zagueando, ó, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele mantém, olha a distância, aqui o grandão não consegue pegar ele, ó, ele força o grandão a andar para cima, ou seja, é um cara que tem um bom conhecimento de distância, é um cara que tem um bom conhecimento aí de movimentação de perna, olha lá, circulando, ó, momento algum, olha lá, corre para um lado, opa, deu um olé no grandão, corre para o outro, em momento algum ele deixa o grandão circulá-lo, até que, vamos ver lá, ele pega um banquinho, ou seja, ele usa os objetos ao redor como arma de defesa, ele é menor, é mais fraco, tá certo, é guerra, rua é guerra, não é competição, você tem que vencer o combate, e cadeirada e nocaute no grandão. Vamos voltar aqui, pessoal. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se envolveu numa confusão? Você já tentou apartar uma confusão onde algum valentão estava agredindo a mulher? Ou presenciou essa situação e a mulher ainda por cima, no fim das contas, ficou contra você? Nesse vídeo aqui aconteceu exatamente isso. Depois que o cara acerta a cadeirada no grandão e o grandão desmaia, a mulher vai para cima do baixinho, brigando com ele, que está machucando o marido dela. Triste, né? Eu quero saber se você já passou por essa situação ou se você já presenciou. Eu já postei um vídeo aqui no canal dizendo que eu já passei por essa situação onde um cara agrediu uma mulher, eu tentei intervir para não deixá-lo espancá-la, segurei, tentei mobilizar o cara e a mulher veio para cima de mim e a mulher começou a me acusar de estar agredindo o namorado, nem sei o que era dela na época. E aí, dá para acreditar? Enfim, vamos voltar aqui ao vídeo. Eu quero saber se você já presenciou ou passou por isso aqui nos comentários. Pessoal, antes de continuar, quero te lembrar que nós temos um treinamento 100% online de defesa pessoal que está fazendo sucesso pela sua simplicidade e realismo. Um curso onde mais de 1000 pessoas já estão aprendendo a se defender de verdade.
e o melhor, sem mensalidades. O link está aqui na descrição do vídeo e também lá na descrição e lá no link nos comentários. Continuando, o fator chave aqui, né, para esse cidadão ter vencido esse valentão borradão, até rimou, né? Valentão borradão, foi o controle de distância, algo que eu falo muito aqui no canal. Eu bato muito na tecla sobre esse controle de distância, né? A movimentação de perna, o tempo todo você observa que o cidadão está fora da distância de atuação do grandão. O grandão não consegue alcançá-lo, não consegue socá-lo, não consegue agarrá-lo. Ali o cara é muito mais alto, muito mais pesado, muito mais forte. Então se ele agarra o cidadão e derruba, ele leva vantagem, né? Se ele consegue encurtar a distância para bater, ele leva vantagem. Mas o cidadão mostrou muita consciência. Eu acredito que o cara tem uma boa experiência, ou pelo menos alguma experiência em arte marcial, porque você vê que ele está sempre olhando para frente, ou seja, olhando para a ameaça, que é o valentão, e ele se movimenta andando para trás, só que ele não comete aquele erro básico, que é andar desesperadamente para trás, tropeça e cai. E aí outra coisa, andar para trás é mais lento do que o cara andar para frente na sua direção, então você fica na desvantagem. Então o correto quando você está criando distância, controlando distância, é isso mesmo, é recuar sem problema algum, mas saindo de lado, saindo para o outro lado, sai para um lado, ameaça para um lado, vai para o outro. Você observou aí no vídeo que em alguns momentos o cidadão ele ameaça que vai para um lado, vai para o outro, controlando a distância, entre aspas, dando aí uma finta no valentão, não deixando que ele conseguisse se aproximar. Outra lição que nós vamos tirar desse vídeo, quero que você aprenda: defesa pessoal, luta de rua é guerra, não é competição. Não há honra, divisão de categoria. Defesa pessoal, briga de rua é guerra. Você viu então que o cidadão, quando ele percebeu que não tinha mais o que fazer, ele pegou um banquinho de madeira, né, ficou na distância, e quando o grandalhão se aproximou, ele bateu. A técnica que ele usou não é a melhor técnica, existem técnicas mais avançadas e eficientes para usar o banquinho de madeira, mas deu certo, funcionou. O banquinho pegou lá numa região vulnerável, que é a cabeça, e o grandão imediatamente desmaiou, apagou. Aí em seguida, eu não mostrei no vídeo, mas a mulher vai para cima do cara, defendendo o marido, enfim, aquela coisa toda. Então a outra lição que você tira desse vídeo é: use os objetos do ambiente a seu favor. Na rua é guerra, então você pode estar na desvantagem de tamanho, de peso, de altura, o cara pode ter uma faca ou algum objeto, né, contra você, podem estar em 2 ou 3, então se você ficar com essa mentalidade de honra, de competição, você vai tomar a pior no combate real. Tente evitar o combate a todo custo, né? Não se envolva em brigas de forma desnecessária. Eu digo que numa briga todo mundo sai perdendo de alguma forma, tá? Então você tem que evitar a confusão, porém temos que ser realistas. Sabe aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? Não é uma verdade, não é verdade isso. Se um quiser, se o cara tiver decidido, haverá briga sim, ou haverá um espancamento. Então você viu aí no vídeo que o cidadão não queria briga, ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele corre, literalmente ele corre do grandão, do valentão, até o ponto que o valentão consegue encurtar a distância e não dá outra alternativa aí para o cidadão a não ser pegar o banquinho e usá-lo como defesa. Então vamos resumir, vamos recapitular então tudo que aconteceu para que você aprenda uma lição e você e sua família não sejam vítimas de valentões como esse. Pessoal, tudo isso que eu estou falando também está lá no nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal e Combate. Tem o e-book, tem o livro, o link também está aqui na descrição do vídeo, o link também está aí na descrição dos comentários, tá? E se você quiser saber onde tem uma escola aí na sua cidade para treinar presencialmente, acesse o site www.kramarcaveira.com.br. Continuando, pessoal, vamos lá, primeira lição então: controle de distância. Não deixar que o valentão se aproxime de você, em momento algum. Segundo, durante esse controle de distância, é a movimentação correta de pernas e cabeça. Se você quiser que eu faça um vídeo ensinando movimentação de perna e cabeça, escreve aí nos comentários: quero ver um vídeo de movimentação de perna, quero ver um vídeo de movimentação de cabeça, e eu vou gravar, mas só se tiver bastante aí pedidos para isso. Terceiro, use os objetos ao redor a seu favor, como armas de ataque, como armas de defesa. Você já imaginou, né, se esse baixinho tivesse que sair na trocação com esse grandão? Poderia ter levado a pior. Uma luta no chão? Poderia ter levado a pior. Ele usou sim o meio necessário para aniquilar a ameaça.
E a dica que eu te dou é, cuidado quando você presenciar uma briga aí de casal, que infelizmente, né, o cara está agredindo a mulher, você toma partido para protegê-la, para separar, para não deixar que a mulher seja espancada, mas você tem que estar ciente que a coisa pode se inverter contra você também. E aí, gostou desse vídeo? Então curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal agora mesmo para se tornar um caveira e vencer caveira.